O livro que eu acabei de publicar, né, Ditadura, Anistia e Transição Política, é resultado de uma pesquisa que eu vim fazendo durante muitos anos, desde que eu entrei no então Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1998. Eu lidei, quando entrei aqui, com um arquivo pessoal muito interessante do general Peri Constant Bevilacqua, que foi uma das primeiras vozes a pedir anistia para atingidos pela repressão política depois de 1964. Ele foi, inclusive, o principal orador do evento que lançou o Comitê Brasileiro pela Anistia em 1978. A partir do tratamento desse acervo, quando ainda trabalhava no Museu Casa de Benjamin Constant, antes de entrar no FRJ, eu formulei um projeto de pesquisa. Entrando na universidade, eu mobilizei basicamente duas alunas então de graduação, Cristina Luna e Flávia Burlamac, que me ajudaram a fazer um levantamento muito interessante em Campinas e diversos outros acervos aqui do Rio de Janeiro também. A ideia era, ainda no início dos anos 2000, publicar um livro sobre anistia com base nesse acervo, mas também numa pesquisa ampliada. Diversas vicissitudes da vida pessoal, mas também da carreira acadêmica, os compromissos que eu precisei assumir, me impediram de cumprir esse projeto imediatamente. E eu fui desenvolvendo essa pesquisa e atualizando ela durante muito tempo, até finalmente publicar no final do ano passado. A temática da anistia, quando eu comecei a pesquisa, não era uma área privilegiada da pesquisa acadêmica, ao contrário. Havia muito poucos trabalhos e todos orientados por uma perspectiva que eu considero liberal-democrática, ou seja, a ideia de que o problema era a violação de direitos individuais, que existia de fato, existiu durante a ditadura, mas se trata de um enfoque que não ajuda a compreender muito bem o sentido social e histórico do regime que produziu a necessidade da anistia. Eu desenvolvi, então, o meu trabalho a partir de algumas premissas diferentes, procurando, inclusive, fazer a crítica historiográfica dessa perspectiva. A minha ideia é que a anistia é um fato de natureza jurídica, mas que se politiza durante o processo de luta política que se estabelece em cada sociedade. A anistia é a anulação de algo que foi considerado crime, né, por um ato que não é jurídico, é uma decisão ou do executivo ou do legislativo. Aquilo que foi tipificado num dado momento como crime político deixa de sê-lo e desaparece do histórico de vida da pessoa que tinha sido condenada politicamente. Então, no ponto de vista da história do Brasil, houve dezenas de anistias concedidas desde antes de existir o Brasil independente, desde a fase de colônia, até a anistia de 1979, que é a mais recente, e todas elas têm uma característica em comum, que é o fato de servirem de instrumento de conciliação entre as partes que estão em conflito. Mas a conciliação principalmente entre pessoas que têm a mesma origem social, que representam as mesmas classes sociais. Nos movimentos da colônia e mesmo no Império, em geral, se dava um tratamento diferente. Quando os movimentos eram de pessoas da alta classe média para cima, o tratamento era mais jurídico e incluía anistia. Os setores mais populares, em geral, eram objeto exclusivamente da repressão, em geral não eram envolvidos em medidas de anistia. Então, essa foi a primeira premissa com que eu trabalhei. A anistia obedece a uma tradição de conciliação política como método de acerto de desajuste, de desentendimentos, principalmente, embora não exclusivamente, entre setores das classes dominantes no país. A outra perspectiva que eu desenvolvi a partir do estudo desse histórico das anistias é de que ela visa, antes de tudo, antecipar a radicalização de crises políticas. Ou seja, ela tem um caráter preventivo. Quando eu anistio determinados elementos que foram contra a ordem política, eu estou encontrando uma maneira de reincorporá-los à ordem política. Porque eles ficarem presos, eles ficarem estigmatizados pelos atos que foram considerados crimes, eles estão fora da ordem política.
Se eu passo uma borracha e apago o caráter criminoso dos seus atos, criminoso bem entendido de acordo com a lei, evidente, eu estou criando a possibilidade de reincorporá-los à ordem política, que é um dos efeitos da anistia concedida em 1989, que permitiu que antigos líderes políticos banidos politicamente do país em 64 retornassem, como Leonel Brizola, Miguel Arraes e vários outros, inclusive comunistas, como Luiz Carlos Prestes. Isso teve um efeito muito importante no processo político brasileiro.